Olá! Hoje a nossa conversa vai mergulhar em 1 Pedro, capítulo 3. É um capítulo, assim, bem denso, né? Bem denso, sim. Fala muito sobre como a fé aparece no dia a dia, nos relacionamentos e até quando as coisas ficam difíceis. Isso, e começa de um jeito bem específico, falando ali do ambiente familiar, né? De esposas que creem e maridos que, bom, talvez não. Exato. E a ideia central ali, logo de cara, é que a conduta, sabe? A forma de viver da esposa Uhum. pode ter um impacto enorme no marido, mesmo sem precisar ficar falando o tempo todo. Tipo, uma conduta pura, com respeito. É interessante essa abordagem, né? A força do exemplo silencioso, digamos assim. Sem dúvida. E aí ele faz um contraste, né? Diz que a beleza que realmente importa não é a de fora, cabelo, joia, roupa. Essas coisas passam. Mas sim a beleza que vem de dentro, um espírito que ele chama de manso e tranquilo, e diz que isso sim tem um valor imenso para Deus. Até cita exemplos como Sara. Ah, sim. A menção a Sara, que obedecia a Abraão. Esse é um ponto que às vezes gera um certo ruído hoje em dia, né? Como a gente pode olhar para isso? É um ponto delicado. Acho que é fundamental olhar para o contexto da época, né? Uma sociedade bem patriarcal. Claro. A ideia ali provavelmente não é tanto uma submissão cega, mas talvez focar na confiança dela em Deus e numa parceria respeitosa dentro daquela estrutura que existia. E logo depois Pedro equilibra isso, né? Sim, porque a orientação para os maridos é igualmente forte ou até mais, dependendo de como se lê. Exatamente. Viver com discernimento, dar honra à esposa, e aí vem a parte que você falou que equilibra, reconhecer a esposa como coerdeira da graça da vida. Nossa, isso é. Isso é muito forte. Chamar a esposa de coerdeira, sabe? No mundo onde a mulher tinha poucos direitos, colocar os dois no mesmo nível de herança espiritual diante de Deus. Uau! Era algo bem revolucionário mesmo. E Pedro ainda conecta isso com a vida de oração do marido. Diz que tratar mal a esposa pode, tipo assim, atrapalhar as orações. Mostra que o relacionamento em casa tem uma ligação direta com a vida espiritual. Faz todo sentido. E bom, saindo um pouco do ambiente doméstico, as instruções ficam mais gerais, né? Para todo mundo. Isso, ele amplia, pede unidade, compaixão, amor entre irmãos, humildade. E aí vem aquela parte que, olha, é um desafio e tanto. Não pagar o mal com o mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, a resposta deve ser abençoar. Pois é. E ele dá um motivo, porque para isso vocês foram chamados. Para quê? Para herdar uma bênção. Ou seja, a nossa reação ao mal diz muito sobre quem somos e para onde vamos, né? Nossa, profundo isso. E ética prática vem junto. Controlar a língua, não enganar, se afastar do mal, fazer o bem, buscar a paz. Isso não é só regra. É o caminho para viver bem, debaixo do olhar de Deus. Sabe? Mas e se fazer o bem acabar trazendo sofrimento? Acontece, né? Sim, o texto já prevê isso. E diz que, mesmo assim, quem sofre por fazer o justo é bem-aventurado. E a orientação é: não tenham medo das ameaças. E como não ter medo? Qual o segredo? O segredo, segundo o texto, é interno. Santifiquem Cristo como o Senhor no coração. Quando Cristo é o centro, isso dá força, dá base para explicar a esperança que existe dentro da pessoa. Ah, entendi. Mas olhe como, com mansidão e respeito, e mantendo a consciência limpa. A ideia é que a própria conduta correta acaba envergonhando quem acusa esse motivo. É aquela história, é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. E isso leva direto ao exemplo máximo, né? Exatamente. O exemplo de Cristo. Ele sofreu, o justo, pelos injustos. Morreu uma única vez pelos pecados, para poder nos levar de volta para Deus. Morreu na carne, mas foi vivificado no espírito. Isso. E é nesse ponto que entra aquela passagem um pouco enigmática, né?
sobre ele ter pregado aos espíritos em prisão. Sim, essa parte sempre dá o que falar. Ligada lá aos tempos de Noé. O que a gente pode tirar disso para o argumento principal aqui? Olha, é bem debatido, né? Quem eram esses espíritos, o que significou essa pregação? Mas talvez o ponto principal ali no fluxo do que Pedro está dizendo seja mostrar a amplitude da vitória de Cristo, que ela alcança até situações passadas de desobediência. Reforça que o sofrimento dele teve um propósito redentor enorme. Entendi. Faz sentido dentro da linha de raciocínio. E falando em Noé, ele usa a história da arca como uma figura, né? Aquela salvação pela água. Isso, a água do dilúvio vira um símbolo, que aponta para o batismo. Mas Pedro faz uma ressalva muito importante, Qual? que o batismo que salva não é lavar a sujeira do corpo. Não é o ato físico em si. É o penhor de uma boa consciência para com Deus. Um penhor. O que seria isso? É como um compromisso, uma resposta sincera de fé diante de Deus, que só é possível por causa da ressurreição de Jesus. Ele conecta o batismo à fé na obra completa de Cristo, não só o ritual. Entendi. É a resposta da consciência a Deus, possibilitada pela ressurreição. Exatamente. E para fechar o capítulo, ele reafirma a posição de Cristo. Ressuscitou, subiu ao céu, está lá à direita de Deus com todo o poder e autoridade. Então, resumindo tudo isso, 1 Pedro 3 traça um caminho bem claro, né? Uma fé que se vê na prática, em casa, na rua, mesmo quando tá difícil, mesmo sofrendo injustamente. O espelho é Cristo. A resposta padrão deveria ser bênção, não vingança. E a base de tudo é esperança na ressurreição e no poder dele, a força do testemunho vivido, né? Exato. E isso deixa uma provocação para a gente pensar, né? Essas orientações de responder ao mal com bênção, de explicar a esperança com calma, com respeito, Sim. como isso bate de frente com as nossas reações mais automáticas, mais viscerais, quando a gente está num conflito, ou sofre uma injustiça, ou até mesmo, sei lá, numa discussão mais quente da internet hoje em dia. Nossa, verdade. É um desafio constante, né? É um desafio constante alinhar o que a gente sente e o que a gente faz com esses princípios. Algo para a gente continuar pensando.